O título da mensagem é A Mãe Virtuosa segundo a Bíblia. A Mãe Virtuosa segundo a Bíblia. Nós poderíamos falar nesta manhã de diversas mulheres da Bíblia. Tenho certeza que você tem uma mulher na Bíblia de sua predileção. Alguns gostam muito de Ana, outros, por exemplo, gostam de Maria. Os gostos são os mais variados. Mas na manhã de hoje eu gostaria, à luz desse texto, extrair algumas verdades, analisar as virtudes dessa mulher bíblica, a mulher realmente que está inserida aqui no texto de Provérbios 31, a partir do versículo de número 10. E o texto vai nos dizer, logo no verso 10, mulher virtuosa, quem a achará? Meus amados irmãos, aquele que de fato encontra uma mulher virtuosa, ele pode levantar as mãos para os céus e agradecer muitíssimo. É uma dádiva, é uma bênção de Deus ter uma companheira ao seu lado, ter uma mulher virtuosa. E portanto eu quero ver as virtudes dessa mulher à luz do texto sagrado. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o texto diz que o seu valor muito excede o de finas joias. Então observamos que é um privilegiado aquele que encontra uma mulher virtuosa. E diria também que a Bíblia enaltece tanto essa mulher, e veja que a Bíblia não é machista de forma alguma. Uma página belíssima trazendo elogios, reconhecimento a uma mulher. Então, essa mulher, ela é mais sublime, ela é mais elevada do que até mesmo as pedras preciosas. Então, a primeira virtude que eu vejo é que essa mulher é uma mulher preciosa. E a Bíblia também nos diz que aquele que encontrou uma esposa, uma mulher, encontrou o bem, pois achou a benevolência do Senhor. Que coisa maravilhosa é a forma como a Bíblia olha para a mulher. Então, a primeira coisa que nós vimos é que essa mulher é uma mulher preciosa. Depois, quando nós prosseguimos mais o texto nos fala, veja comigo o versículo 11, o coração do seu marido confia nela. Sabe qual a virtude que aparece aqui? Essa mulher é uma mulher confiável. E eu conversava numa recepção por esses dias com algumas pessoas, e uma das irmãs me disse assim: pastor e demais amigos que aqui estão, eu, enquanto estudava, eu vi cada coisa na faculdade. Mulheres que por vezes saíam durante o período de aula para fazer outras coisas que eu nem gostaria de mencionar aqui. Mas a mulher de Provérbios é uma mulher confiável, uma mulher em que você pode confiar, você pode estar tranquilo que é sua mulher leal. Ela é fiel a Deus e ela é leal a você. Então isso é importante que se diga, porque a nossa fidelidade acima de qualquer coisa, ela é a Deus. Mas nós esperamos e vemos aqui na Bíblia que a mulher de Provérbios 31 é de fato uma mulher leal a seu marido. Então nós já vimos aqui até o momento que ela é preciosa, que ela é também o que, meus irmãos? Ela é confiável, uma mulher confiável. E é curioso dizer para vocês que o texto fala que na parte B do versículo, e não haverá falta de ganho. É interessante notar que parece que há uma correlação na vida bem-sucedida quando existe confiança no relacionamento. Quando uma relação ela é sincera, ela é verdadeira, ela é leal. Então o texto fala que não haverá falta de ganho. E sabe por que isso, meus irmãos? Sabe por quê? Porque os recursos estarão sendo voltados para a família. Sejam eles muitos recursos ou poucos recursos, estes recursos estarão sendo empregados
a subsistência e para o crescimento da família. Não pode ser como na minha faculdade, quando eu estudava, tinha um rapaz que já possuía 2 títulos universitários, pós-graduação, e ele estava estudando conosco lá. E um dia um colega perguntou a ele: rapaz, você já é funcionário público, você tem vários títulos universitários, para que você está aqui à noite estudando? E ele falou assim: é porque eu não quero chegar em casa muito cedo, porque infelizmente eu chego em casa e há uma série de problemas e dificuldades. Mas a mulher de Provérbios 31, essa mulher virtuosa, ela não age assim, e nós verificaremos mais adiante como ela se comportava, como ela agia, e ela serve para nós de um paradigma comportamental para as nossas irmãs. E o texto nos fala ainda: ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Irmãos, observe esse versículo, é mais um princípio que nós vamos encontrar aqui. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ela não é uma mulher inconstante. A mulher de Provérbios é uma mulher estável. Então, a estabilidade não é aquele tipo de pessoa que num determinado dia ama o marido, tece elogios a ele, e que no dia seguinte age de forma totalmente contrária. Ela é estável, ela o ama, ela tem um propósito, ela tem um foco. Então, essa mulher, ela tem a virtude da estabilidade emocional, o que é algo importantíssimo, irmãos, para que as relações caminhem bem. E ainda, olhando mais para o texto, vejam comigo, o texto vai nos dizer assim: busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Uma mulher que tem a virtude da operosidade, uma mulher que trabalha, uma mulher dedicada a prover também recursos para o seu lar, para a sua família. Então veja que a Bíblia, olha que esse texto é tão antigo, a Bíblia não proibia que a mulher fosse empreendedora e que a mulher trabalhasse em prol da sua família. Isso é muito importante que se diga aqui. Então o texto fala que ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é que nós não temos encontrado com muita facilidade mulheres preparadas para um relacionamento e para um casamento. Eu tenho ouvido jovens me contando nas conversas deles, nos grupos de jovens, na academia de ginástica, o lamento é que não encontram uma mulher, embora queiram, uma mulher que seja confiável, uma mulher para casar, uma mulher aplicada. E aí, meu irmão, minha irmã, quando eu vejo isso aqui, quando o texto me fala que essa mulher trabalhava, se dedicava com as mãos, eu vejo que ela foi uma mulher treinada. Ela passou por um treinamento. Ela foi treinada em casa. E esse é o grande problema, porque a nova geração não está sendo treinada em casa. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês, de uma colega minha, esposa de uma pessoa muito querida, uma moça que não era rica, classe média baixa, e ela foi treinada pela mãe a fazer tortas, bolos. Ela tocava piano desde cedo, desde mocinha, uma menina muito aplicada, estudiosa, se tornou professora, fez concurso, foi aprovada, depois fez pós-graduação, uma jovem que correu atrás, que lutou, que se esforçou, mas que foi muito bem educada em casa. E obviamente, a sua mãe também foi. A sua mãe também foi preparada para ser mulher, não somente para ser mãe e esposa, mas para ser mulher. E é isso que nós precisamos pensar em nossos dias. As novas gerações precisam de treinamento.
E o melhor lugar para o treinamento é o próprio lar. É ali que a mulher aprende a ser mulher. E o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Olha o nível de empreendimento dessa mulher. Veja mais. É ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Aqui eu diria para você uma coisa. Quando aparece aqui o verbo levantar, a ideia que traz é uma ideia de uma leoa. Uma leoa que se levanta e vai atrás da sua presa. Ou seja, para dar alimento aos seus. Então veja, assim é a mulher de Provérbios 31. Uma mulher que se levanta, uma mulher com disposição, uma mulher que não é indolente, mas uma mulher que quer de fato, diria eu, louvar a Deus com as suas obras. Assim é a mulher de Provérbios 31. Então, eu diria para você que ela tem uma outra virtude. Que virtude seria essa? Essa mulher é uma mulher organizada. Uma mulher que, veja o que o texto está dizendo para nós, ela dá mantimento à sua casa de tarefas às suas servas. Ela não espera para ser servida, mas ela é proativa, ela se levanta, ela prepara as coisas, ela orienta as suas funcionárias. É assim que essa mulher age. Ela provê alimentação para os seus filhos. Olha só, uma mulher organizada. Uma mulher que se dedica. Aquele tipo de mulher que você pode chegar na casa dela sem ter marcado nada e a casa está realmente com tudo em seu lugar. Tarefa difícil. Não é verdade? É uma tarefa extremamente difícil. Mas uma mulher organizada. Depois o texto diz: examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Com as rendas do seu trabalho. Uma mulher que ela colabora com a manutenção da família. E essa história que eu contei para vocês, da jovem que tocava piano, que fazia bolo, e que depois se tornou professora, nos momentos mais difíceis da família, em que seu marido esteve desempregado, ela supriu a família. Ela fazia tortas e vendia as tortas para complementar a própria renda familiar. E assim eles superaram as dificuldades. O marido caminhou, estudou, formou-se numa segunda graduação, fez concurso público e passou para um tribunal importante do nosso país. São histórias reais. Então significa dizer que nós encontramos mulheres virtuosas no seio da igreja. Nós temos mulheres louváveis no seio da igreja. E isso é importante que se diga. E o texto prossegue dizendo, veja comigo, meus irmãos, então veja que ela compra uma propriedade, é uma mulher inteligente, é uma mulher que sabe escolher, e diz mais que ela, inclusive, planta uma vinha. Versículo 17, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Uma mulher disposta, uma mulher forte, uma mulher firme. E dia desses eu ouvi alguém dizendo, que mais ou menos assim, talvez você possa até me ajudar com mais precisão, mas dizendo que mãe legal não gera bons filhos. Mais ou menos assim a ideia. A ideia seria mais ou menos essa. Ou seja, que para se gerar bons filhos, tem que ser mãe chata. E aqui não tem o chata. O chata quer dizer exigente. Aquela mãe que cobra, que fala, que se mete, que orienta, que não se cansa. Ela não quer ser apenas a amiguinha das suas filhas ou dos seus filhos, mas ela quer vê-los bem formados. Que mulher maravilhosa é essa aqui?
E o texto prossegue nos dizendo assim: ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Eu acho que essa é a realidade da maioria das mulheres que eu conheço. Mulheres que não param. Mulheres que estão de manhã fazendo algo em casa, mas mulheres também que durante a noite ainda estão cuidando do seu lar, do seu filho, da sua filha, do seu marido. Irmãos, isso é algo espetacular. São mulheres proativas, mulheres extremamente dedicadas e que não param, que não têm um tempo ruim. Elas trabalham de maneira intensa para prover recursos à sua casa. Versículo 19: estando as suas mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ou seja, ela prepara inclusive as roupas da sua casa, as roupas de seus filhos. Que coisa linda! É o que acontece com essa mulher. Uma mulher louvável. E eu me recordo bem de uma mulher assim que eu conheci. Eu conheci uma senhora maravilhosa que, quando os jovens chegavam na igreja, ela os acolhia, orava pelos jovens, meninas e rapazes. Ela era uma mulher orientadora, uma senhora muito simples, mas de uma sabedoria inigualável. Aquela senhora, depois de muitos anos de vida, a vida longeva, ela veio a falecer. E eu fui ao seu sepultamento. E ao chegar no seu sepultamento, além de ter muita gente, não era pouca gente, era muita gente. E a coisa mais linda de todas é que dentre tantos amigos estavam alguns senhores agora, que haviam sido abençoados por ela, com suas intercessões, com a sua ajuda, com o seu acolhimento. E dentre esses jovens, muitos agora eram pastores. Mas eram tantos pastores presentes, irmãos, que não dava para conceder a palavra a todos, senão aquele velório ia se tornar muito extenso. Mas alguns pastores tiveram a oportunidade de falar, outros abriram mão do privilégio, mas todos igualmente queriam expressar gratidão àquela mulher simples, dedicada e que servia ao Senhor com tanto amor e esmero. E quando eu olho para o texto, eu vejo que essa mulher tem uma outra qualidade, uma outra virtude. Versículo seguinte, versículo 20: abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Eu vejo que essa mulher, ela foi agraciada também com a virtude da solidariedade. Uma mulher solidária, uma mulher, diria eu, uma mulher sensível, uma mulher que sentia a dor do outro, é o que o texto nos fala. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Então vemos que ela era solidária e ela era generosa. Solidariedade e generosidade. Diria eu mais uma coisa para vocês, irmãos. Uma mulher prática. Uma mulher que chama para si a responsabilidade e faz aquilo que tem que ser feito. Sabe? Tipo uma mulher que eu conheço que ela colocou o seu filho na carreira militar. Ela fez isso, não foi o marido que fez. Ela providenciou tudo para que ele pudesse ingressar nas Forças Armadas. Foi aquela mulher que fez isso. Então, uma mulher solidária, uma mulher generosa. E quando chegamos no verso 21, no tocante à sua casa, não tenha neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Algumas coisas importantes dizer aqui. O inverno vai chegar mais cedo ou mais tarde, não vai? Não é assim que acontece na vida? A crise, mais cedo ou mais tarde, ela também nos atinge. Não tem jeito. Então essa mulher era uma mulher que planejava, que antevia, como alguns gostam da expressão, uma mulher previdente, irmãos. Uma mulher que olhava para frente e já pensava, quando chegar o inverno, como vai ser? E diz o texto para nós,
que no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos amam vestidos de lã escarlate. Não preciso dizer para vocês que lã escarlate não era algo comum de se usar, era de pessoas de posse, principalmente da nobreza. Então veja que essa mulher, ela era uma mulher próspera, mas não próspera porque todas as coisas caíram em suas mãos, como dizem por aí a teologia da prosperidade. Ela era próspera porque ela se dedicou, ela se afadigou, ela tinha um propósito, ela levantava cedo, ela sabia o que queria da vida, ela cuidava do seu marido, ela cuidava dos seus filhos e, portanto, o fruto do seu trabalho veio à tona. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. A gente pensa muito nessa passagem pelo lado negativo, mas temos que pensar pelo lado positivo. Aquilo que você faz vai redundar em frutos, vai frutificar. E aí o texto fala para nós: no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Aqui nós vemos mais uma virtude que havia nessa mulher. Era uma mulher elegante. Uma mulher elegante. E aí eu digo para você que ser elegante não é ter muito dinheiro para comprar roupas necessariamente. Porque existem pessoas que têm dinheiro, mas não são elegantes. Sinto muito dizer isso. A gente vê aí na televisão, né? Até pessoas que têm estilistas. Mas quando você vê a roupa que a pessoa usa, não vou citar nomes, mas vocês devem estar vendo na internet e na televisão, você fala: meu Deus do céu, nem se eu fosse à loja comprar alguma coisa para minha mulher, eu compraria tão mal assim. Elegância. E quando eu falo de elegância, meus irmãos, eu falo também de sobriedade. O seu marido nunca vai se envergonhar, porque ela sabe se vestir para cada ocasião, para cada momento. Uma vez nós chamamos aqui uma jovem para falar sobre moda na igreja, faz muitos anos isso, e eu fiquei um pouco preocupado. Meu Deus, será que ela vai saber se vestir para uma igreja? Meus irmãos, ela deu um banho, ela veio numa elegância, ela veio bem composta. Eu falei: meu Deus do céu, coisa boa, graças a Deus, ela soube se arrumar de forma conveniente para o momento. E a gente precisa disso. Os homens são, irmãos, observadores. Não pensem que não. Eles podem não falar, porque às vezes são mais tímidos, mas eles observam tudo, todos os detalhes. E eu lido com muitos homens, eu sei que eles são assim. Não dá para negar. E a coisa que o homem mais se encanta é de observar uma mulher elegante. É algo fantástico. E o texto diz para nós, então, e aqui uma outra coisa importante: seu marido é estimado entre os juízes. Versículo 23. O que significa dizer que é uma correlação. Tudo que ela faz, tudo que ela representa, dignifica o seu próprio marido. Então, que coisa boa. Mas quem sabe fazer as leituras da vida, quando percebe que um homem é bem sucedido, quando um homem está bem alinhado, quando um homem sabe se comportar, para quem que ele aponta a luz? Para a sua mulher. Pode até não ter sido sua esposa, mas ele atribui a ela. Todos atribuem a ela, porque eles imaginam que ele se veste tão bem, que ele se conduz tão bem, porque há uma mulher, há um ser feminino que cuida das suas coisas. E aí, meus irmãos, então ele é honrado entre todos ali, quando se assenta com os anciãos da terra, é um homem valorizado, dignificado por conta da sua mulher, da sua companheira. Então veja como os dois são uma só carne. Veja só, uma só carne. Isso é de fundamental importância. Eles são uma só carne. Versículo 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Veja que essa mulher é uma mulher que produz as roupas para que ela e sua família possam
vestir. Uma mulher extremamente prática. E aí estou lembrando aqui da mãe de um pastor. Não vou citar o nome dele, um pastor importante, conhecido, mas ele conta essa história publicamente, mas eu prefiro omitir o nome. Quando a sua mãe estava muito doente, ela sabia que ela ia falecer. Talvez você se choque um pouco com essa história que eu vou contar. Mas olha, não é Bíblia, é uma história de uma mulher cristã. E o que aconteceu? Essa mulher chamou o filho, esse que era pastor, dentre outros filhos que ela possuía. E de repente, esse filho chegou para conversar com ela. Ela sabia que era o seu momento final, faltavam poucos dias para ela falecer. Ela virou-se para o filho e falou assim: filho, eu queria te dar algumas orientações. A primeira delas, eu gostaria que você fosse nessas padarias todas aqui e pagasse esses valores, porque eu não quero deixar ninguém mal. Mas mamãe, que tanto pão é esse que a senhora comprava, mãe, em padaria? Meu filho, esses pães são para os pobres e para várias igrejas que eu ajudo. E o filho não tinha conhecimento disso. Falei, poxa, mas que coisa, não sabia que você ia fazer isso, não. Depois ela virou-se para ele e falou assim: filho, eu tenho mais economias. Eu gostaria que você fizesse uma coisa, que você pegasse esse dinheiro e trocasse o carro da sua irmã, porque o carro dela está muito velhinho. Troca o carro dela por um novo. E a terceira coisa que eu queria te dizer, e essa que eu acho que vai ser a mais surpreendente para você que aqui está. Ele virou-se e falou assim, ela virou-se para o filho e falou assim: filho, eu vou morrer, não tem jeito, Deus está me chamando, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Mas seu pai, ele não vai saber viver sozinho. Você sabe que fulano de tal é minha melhor amiga e ela é viúva também. E eu sabendo que seu pai não vai viver muitos dias sem mim, ele não vai saber. Eu já falei para ela que eu morrendo, eu quero que ela se case com ele. E assim aconteceu. Ou seja, a mulher, ela pensou em tudo. Irmãos, isso é uma grande prova de amor e sabedoria que está para além da nossa compreensão, creio eu, que sim, temos um pouco de dificuldade de conceber das coisas, mas uma mulher extremamente prática, e ela queria que seu marido continuasse a viver e sua casa progredisse, que a sua filha não ficasse com um carro muito velho. Ela pensou em todos os detalhes. Isso é espiritualidade integral. Ela sabia da sua salvação, mas ela sabia também que existiam coisas a serem resolvidas aqui e agora. E para a gente caminhar para o final, meus irmãos, o texto diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos. Uma mulher que sabia se vestir, mas havia uma indumentária espiritual, que era mais sublime, que é mais bela do que qualquer outra roupa que se possa vestir. O texto fala que a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Uma mulher com espiritualidade é a primeira virtude que eu vejo aqui. E a outra virtude que eu vejo, ela não era uma mulher ansiosa e demasiadamente preocupada quanto ao futuro, porque era uma mulher que trabalhava, era uma mulher que se dedicava, era uma mulher que tinha propriedade, uma mulher que deveria ter seus recursos. Então, ela confiava em Deus, a espiritualidade dela, confiava em Deus e sabia que Deus iria prover todas as suas necessidades, porque ela era uma mulher dedicada e trabalhadora. E aí o texto diz para nós, vejam comigo, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua boca. Mais uma virtude no versículo 26. E que virtudes são essas no versículo 26? A primeira delas é a bondade, que é realçada aqui. E outra coisa,
ensinadora. Essa mulher tinha um dom de ensinar, de instruir. E aí, enquanto eu preparava a mensagem, eu me lembrei de uma encíclica bíblica, ou melhor, de uma encíclica católica, que talvez os mais antigos talvez se lembrem dela. Mater et Magistra. Mãe é mestra. Ou seja, a mãe é uma mestra, a mãe é uma ensinadora, e nós precisamos reconhecer o valor dessas mulheres que se afadigam, que se preocupam, que oram, que trabalham, que o amor é tão grande, é tão intenso, que elas querem a maternidade. Algumas não foram agraciadas com a possibilidade de gestar uma criança em seu ventre, mas gestaram em longa data uma criança em seu coração e em sua mente e em seu imaginário. A palavra nos diz ainda: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Uma mulher que não é indolente, uma mulher que não é preguiçosa, uma mulher que não vem com aquela conversa de que, não, Deus sabe, hoje eu não posso acordar, eu tenho que não sei o que lá, tenho que descansar. Não, uma mulher que trabalha e não foge às suas responsabilidades como mulher. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Ditosa poderia ser traduzida por bem-aventurada, por feliz. Então, os próprios filhos a reconhecem. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa linda. Veja comigo o reconhecimento dos próprios filhos a uma mãe. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Parece que eles estão falando para ela. Não é algo que eles falaram para uma terceira pessoa. Não, estão falando diretamente para a mãe. Mãe, você é uma bênção. Você é maravilhosa. Você me ensinou os caminhos do Senhor. Você cuidou de mim na mais tenra idade. E não são só os filhos que a louvam. Olha comigo, meus irmãos. Nunca seu marido a louva dizendo: o marido também a reconhece como uma grande bênção. E olha, irmãos, prestem atenção, olha o que seu marido diz. Muitas mulheres procedem virtuosamente. Vocês devem lembrar que eu falei para vocês que os homens são observadores, embora as mulheres talvez pensem que não. Os homens são observadores. Esse homem aqui, esse marido aqui, ele reconhecia que não era só a mulher dele que era virtuosa. Ele olhava ao redor e via que existiam de fato mulheres muito significativas, mulheres dedicadas, mulheres que trabalhavam, mulheres elegantes, mulheres belas. Mas olha o que ele diz, irmãos. Veja comigo. Muitas mulheres procedem virtuosamente. Veja que ele não fala, mas ela. Ele fala, mas tu. Ele não está falando para outra pessoa, não. Ele está dizendo para a mulher dele, ele está reconhecendo, mas tu a todas sobrepuja. Mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, ele reconhece pessoalmente que foi agraciado com uma mulher maravilhosa, uma mulher virtuosa. Ainda diz mais, enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. E por que ele fala isso, meus irmãos? A gente olha as fotos, as nossas fotos. A gente olha as fotos dos nossos pais. A gente olha as fotos dos nossos amigos. Hoje, então, pela internet, não tem como não ver, não tem como não curtir a foto dos nossos amigos e amigas. E você vai concordar comigo? Não tem como não se reconhecer que, ao passo que os anos vão transcorrendo, a formosura não é mais a mesma. Por mais bela fisicamente que a pessoa seja, a beleza não é mais a mesma. A saúde já não é mais a mesma. Não podemos negar isso. Mas ainda assim, esse marido
ele reconhece que aquela mulher, a todas as outras, ela sobrepuja. Ela é a mulher da sua vida. Ela é louvada por ele. Ela é reconhecida por ele. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. O que quer dizer aqui? Quer dizer que uma mulher que era louvada, reconhecida pelos filhos, reconhecida pelo marido, reconhecida na sociedade, uma mulher que estava construindo e que deixaria, obviamente, um legado. Porque as suas obras, o fruto das suas mãos, falariam tão alto, como já falavam alto, que as suas próprias obras eram um reconhecimento de quem ela era. Não dava para se negar, não dava para se esconder, não dava para tentar dizer que ela não era o que ela era, porque todos eram obrigados a ver pelas suas obras que ela era uma mulher virtuosa. Vamos orar, meus irmãos?